Muito bem, meus irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João. Você pode abrir comigo lá. Evangelho de João, capítulo 21, nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 8. Amém? Quantos acharam? Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 8. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o outro lado, para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos te agradecer pela noite de culto, por esse tempo tão precioso que estamos passando aqui. Senhor Deus, estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa, ó Deus, conduzir a tua palavra no mais profundo do nosso ser. Que o teu Espírito, Pai, abra cada coração nesta noite, e que da mesma forma ele possa me usar como instrumento nas tuas mãos. Pai bondoso, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Pescadores de homens, pescadores de homens. Meus irmãos, como é maravilhoso quando você lê a palavra de Deus. Como Deus, meus amados irmãos, Ele usou pessoas comuns, pessoas simples como eu, como você. E eu creio que esta é uma verdade que sobressai do Evangelho. Constantemente o Senhor Jesus estava trabalhando com pessoas simples. E Jesus, Ele escolhe para ser os seus discípulos, aquelas pessoas que eram muito simples. E essas pessoas, elas vão ser de vital importância para o ministério de Jesus. Esses homens que Jesus chama são aqueles que serão o alicerce para o futuro da igreja. São aqueles que serão o pilar da cristandade. São aqueles que seriam os líderes da igreja. E onde Jesus escolheu esses homens? Aonde o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, foi para chamá-los e fazer dele os seus discípulos? Nós não vemos na palavra de Deus o Senhor Jesus ir aos grandes seminários. Nós não vemos o Senhor Jesus ir em busca dos ricos. Mas eu fico maravilhado aonde Jesus chamou os seus discípulos.
A palavra de Deus diz que Jesus foi até ao mar da Galileia, e no mar da Galileia estavam ali pescadores. E Jesus chama estes homens para servi-los. Pescadores, meus amados irmãos, era aquele tipo de cara, aqueles tipos de homens meio durão. Não eram pessoas polidas, não eram pessoas eloquentes. Mas é dessas pessoas e através dessas pessoas que Jesus vai realizar a sua obra e deixar o pilar para a sua igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, veja comigo. Mateus 4, verso 18 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22, nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu a outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Louvado seja o Senhor, amém? Meus irmãos, note que esses homens, eles deixam imediatamente as suas redes e vão seguir o Senhor Jesus. E Jesus diz para eles: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E os próximos 3 anos, esses homens vão conviver com o Senhor Jesus. Eles vão ver Jesus Cristo realizando milagres, Lucas. Eles vão ver Jesus Cristo libertando pessoas das garras de Satanás. Eles vão ver Jesus caminhando sobre as águas. Eles vão ver Jesus dando vista a cegos. Foram 3 anos muito intensos na vida desses homens. Ao término dos 3 anos, o Senhor Jesus Cristo morre. Mas ao 3º dia, louvado seja Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos. E esse texto que nós lemos no início, Jesus aparece já ressuscitado aos discípulos que estão à beira-mar. Estava ali um grupo de discípulos reunidos. Pedro diz: eu vou pescar. E quando Pedro estava caminhando para o barco, os outros disseram: Pedro, nós vamos contigo. E esses homens, irmã Detinha, caminham para o barco, entram no barco. Talvez eles passaram um tempo ali processando tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles passam a noite pescando, lançando a rede, e eles não pegam peixe nenhum. Mas, ao raiar do dia, Jesus Cristo aparece. Jesus Cristo aparece andando na praia. E Jesus Cristo pergunta para ele: filhos, tem algo de comer? E Jesus Cristo pede para eles: lance a rede do lado direito do barco. E quando eles lançam a rede, de uma hora para outra, eles tiram uma rede com 153 grandes peixes. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que João conhece, e João diz: é o Senhor. Pedro, mediante a sua personalidade, ele se veste, ele pula no mar, e ele sai nadando em direção ao Senhor Jesus. E eles chegam diante de Jesus com aquela rede cheias de 153 grandes peixes.
Meus irmãos, você gosta de pescar? Quantos gostam de pescar aqui? O irmão Michel não está. Ah lá, o pai gosta, né? Quantos entendem de pesca? Poucos? Deixa eu contar a história do pastor Sammy Tippit. Pastor Sammy Tippit, ele é um pastor batista, ele é escritor e conferencista internacional. É um americano, ele mora nos Estados Unidos. Ele conta no seu testemunho de que ele não entendia nada de pesca. Ele nunca foi um pescador, mas ele tinha em sua família grandes pescadores. O seu pai foi um grande pescador. O seu irmão ganhou troféus de pescas. Seu sogro nem se fala. O seu cunhado também um grande pescador. Mas Sammy Tippit, ele não pescava. Certa ocasião, o seu neto mais velho fica doente e quase falece. E Deus cura o seu neto. Então ele decide, para poder passar tempo com o seu neto, uma vez que o seu neto gosta de pesca, ele então decide pescar com o seu neto. E ele conta na sua história de que ele chama primeiramente um cunhado, e o cunhado diz para ele: pastor, e hoje nós vamos pegar muitos peixes. E eles foram para alguns lagos e chegaram lá, não pegaram nada de peixe. Durante 3 dias ele passou com seu cunhado e o seu neto lançando os anzóis no mar e não pegaram nada. E ele ficou muito frustrado com isso. Ele sabe de que numa região do país tem grandes lagos, então ele se dirige para lá com o seu neto. E eles passam um tempo lá pescando, meus irmãos, e eles também não pegam nada de peixe. Eles decidem então comprar um tipo de um caiaque, e esse caiaque eles deixavam, amados irmãos, à costa. Eles iam para mais dentro do mar, ou dentro da lagoa, para poder pescar. E ali também eles não pegaram nada de peixe. Foram meses após meses eles tentando pegar algum tipo de peixe, e as experiências sempre eram experiências negativas. E eles ficaram tristes, eles ficaram frustrados, ficaram desanimados. Até que um dia, ele sabe, uma outra região do país, era a época do robalo. Quantos já ouviram falar desse peixe? E ele conhece um pastor que mora nesta região. E ele liga para esse pastor: pastor, eu estou muito triste e frustrado, eu quero pescar com meu neto e até agora nós não pegamos peixe nenhum. E o senhor conhece alguém na cidade que saiba pescar? O pastor falou: conheço uma pessoa que vai ajudar você a pescar. Então ele se dirige para esta cidade, ele contrata este homem e eles saem para pescar. Este homem, seu neto e o pastor Sammy Tippit. E quando eles estão navegando, ele faz algumas perguntas para este homem. E este homem revela algo que o pastor Sammy nunca tinha imaginado que existisse. Esse homem diz: sabe, pastor, eu tenho 2 formações universitárias de pesca. Pastor, eu sou bacharel e mestre. Já pensou nisso? Eu nunca soube disso. E sou mestre de pesca. Aquele homem sabia tudo a respeito de pesca. Ele sabia todo tipo de peixe. Ele sabia onde vivia cada peixe, do que cada peixe se alimentava. Ele sabia a hora de cada peixe se alimentar. Ele sabia os melhores estações do ano para a pesca. Ele sabia o lugar exato para onde ir para pegar peixe. Ele diz: pastor, nós não precisamos ir muito longe. Mandou parar o barco. Pastor, está vendo esse ponto? Lance. Como é que é o nome, meus irmãos? Me ajudem?
A vara, não, mais chique. Murinete, aí. Lance o murinete. E ele lançou. Em 10 minutos, o neto dele pega um peixe com mais de 5 quilos. Ele falou de que tinha postado, eu procurei. Passa aí, Vitor. Olha lá. Um robalo. E quando ele postou essa foto, ele diz que o irmão dele, o cunhado dele, disse: pastor, nós nunca pegamos um peixe desse tamanho. Isso é Photoshop. Ele falou: não, é verdade. Está aí, segurando um grande robalo. E de repente o pastor Sami Tipiti também pegou. Passa, Vitor. Não era tão grande dele. Mas de repente a nora dele, que é a mãe desse garoto, diz: pastor, se vocês têm um guia que sabe aonde está o peixe, nós também queremos ir pescar. E ela vai com seu filho pescar. E olha só, olha lá o tanto de peixe, meus amados irmãos, que eles pegaram. Meus amados irmãos, quando eu olho para essa experiência do pastor Sami Tipiti, eu aprendo algo. Eu aprendo. Meus irmãos, se cada um de nós queremos pegar peixes, nós precisamos de um guia. Mas talvez alguns dos irmãos não gostam de pescar. Mas eu creio que existe aqui, a maioria de vocês gostaria de ser pescadores de homens. Eu creio que a maioria de vocês há alguém pela qual vocês oram. Alguém que vocês intercedem pela salvação deles. Talvez você ore pelo seu marido. Talvez você ore pelo seu irmão. Talvez você ore pelo seu pai, pela sua mãe. E você quer pegar esse peixe. Você quer fisgar esse peixe para Jesus. Sábado nós estávamos aqui cheios de pequenos peixes, né, Evangelho e Vacione? Eram tantos peixes, algumas lambaris, alguns, né? Eram tantos peixes, irmã Vanusa, não era verdade? Não é verdade? E todos nós ali, a equipe, quer pescar esses corações. Quer fazer dessas pessoas, pessoas do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, se nós queremos pescar as almas dos homens, nós também precisamos de um guia que conhece o coração das pessoas, de um guia que conhece a necessidade de cada coração, de um guia que conhece, meus amados irmãos, a fome desse coração. E nós temos esse guia. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos pescadores? Que Ele iria enviar para eles o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo ia guiar eles em toda verdade. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Mas Pedro guardou aquilo para si. Mas Jesus não somente disse isso. Jesus disse: vocês aguardem em Jerusalém, até que do céu venha a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre a vida dos seus discípulos. Pouco depois, ainda no capítulo 2, Pedro vai pregar. E quantos peixes Pedro pesca para o Senhor Jesus? 3.000 almas. Pedro pesca para o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo se empoderou daquele homem. E em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder vindo sobre vós o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, se você e eu queremos pescar as almas das pessoas, eu e você precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, querido.
E Ele é o nosso guia, irmã Rita. Sua vida precisa estar submissa a Ele. E Ele vai te guiar para isso. É Ele que vai convencer o homem do pecado. É Ele que vai convencer o homem da justiça de Deus. É Ele que vai convencer o homem do julgamento que se aproxima. Eu e você não conseguimos fazer isso. A obra de conversão é a obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu e você jamais poderemos alcançar pessoas para Cristo. É obra dele. É Ele que faz isso. É obra do Espírito. Conta-se uma história de um pastor. Esse pastor estava desanimado com seu ministério. E ele procura um outro pastor. E esse pastor já estava de idade, mas esse pastor era um grande ganhador de almas para o Senhor Jesus. E esse pastor chega para esse pastor mais velho e diz: pastor, eu quero levar pessoas a Jesus. Mas pastor, eu perdi a paixão pelas almas. Eu estou desanimado. Aquele pastor antigo olhou para o olho daquele pastor mais novo e disse: meu irmão, você precisa morrer. Ele arregalou o olho e disse: pastor, o que o senhor quer dizer? Você precisa morrer para o seu eu. Você precisa morrer para as suas afeições. Você precisa morrer para as suas ambições. Você deve deixar Cristo encher a sua vida e tomar o controle da sua vida. Paulo em Gálatas 2:20 vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe como é a maneira que Cristo vive em nós? Ele vive em nós através do Espírito de Deus. Meus amados irmãos, o segredo de ser um pescador de homens é permitir que o Espírito encha a nossa vida e tome o controle da nossa vida. Sabe, quando o pastor Samitipiti contrata aquele homem, ele teve que pagar. Um guia como aquele não é de graça. Ele teve que pagar um bom preço para ter um guia como aquele. Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o Senhor, que Jesus já pagou o preço por nós. E pelo fato dele ter pago, eu e você podemos receber o guia nas nossas vidas. Nós podemos receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios de que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele decide ir para a cruz e ele promete: eu enviarei para vocês o Espírito que irá habitar em vocês. E esse Espírito que habita em nós, ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Quem você quer ganhar? Por quem você está orando? Pelo seu filho? Pela sua mãe? Por quem? Sexta-feira eu estava parado em frente à lotérica e de repente veio um senhor bêbado e eu comecei a orar por aquele homem. Falei: Senhor, tenha misericórdia daquela vida. E ele joga as suas bolsas, ele deita e ele fica ali deitado. Mas eu não consigo ganhar aquele homem se a minha vida não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Você não conseguirá ganhar o seu filho, você não conseguirá ganhar o seu pai se você não morrer para si e permitir que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida. Amém? Oh, amados irmãos, por que o Espírito Santo é o melhor guia? Porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe aonde moram as pessoas que estão feridas, as pessoas que estão famintas, e Ele nos conduz até estas pessoas.
E Ele fala por nós e através de nós a estas pessoas. E Ele diz: pode ficar sossegado, eu vou falar aos corações destas pessoas. Eu vou trazer convicção do pecado a estas pessoas. O que nós precisamos apenas é deixar o Espírito Santo de Deus guiar as nossas vidas. E a grande pergunta é: pastor, qual é a minha parte nisso? Se é Ele que vai ganhar as pessoas, e é Ele que vai convencer, qual é a minha responsabilidade? A minha e a sua responsabilidade, meu amado irmão, é somente obedecer à ordem do Espírito Santo de Deus. É somente fazer a sua vontade e seguir a liderança dEle. E Ele nos capacita para ganhar pessoas para o Senhor Jesus, amém? Oh, amados irmãos, pastor Sami Tippit, quando ele contrata aquele homem, ele estava pagando, não é verdade? E aquele homem, meus amados irmãos, ao pegar o barco, pastor Sami Tippit talvez olhou do lado e outros barcos estavam tomando outra direção. E ele poderia ter falado àquele guia, falou: mas os outros barcos estão indo para outra direção. Será que nós não deveríamos ir na mesma direção deles? Sabe por que ele não falou isso? Porque ele não entende nada de pesca. Quem que entendia de pesca? O guia. Mas, meus amados irmãos, o problema é o seguinte, que muitas vezes eu acho que eu sei pescar. Talvez você seja igual eu, muitas vezes você e eu pensamos que sabemos pescar. E nós pensamos que nós sabemos melhor do que o guia. E nós vamos aonde nós achamos que devemos ir, não é verdade? E nós falamos aquilo que nós achamos que devemos falar. Mas eu olho para Romanos capítulo 8, 14, e diz que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu devo permitir o Espírito Santo guiar a minha vida, querido. E quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie, Ele vai fazer de nós pescadores de homem. Amém? Se tão somente, queridos, fizermos aquilo que o Espírito Santo nos guiar. Ao levantar de manhã, abra o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, passe tempo com Deus. E naquela oração, meu querido, ore ao Senhor e diga: Senhor, me conduza pelo Teu Espírito hoje. Me conduza aquelas pessoas que o Senhor quer que eu fale. Me conduza aquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor quer que eu ajude. Ó Pai, me conduza as pessoas que o Senhor quer que eu a ame com o seu amor. Me mostre os feridos, Pai. Me mostre aqueles que estão famintos. Encha-me com Teu Espírito Santo e usa a minha vida. Não somos nós, queridos, é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo dias, queridos, que está cheio de pessoas feridas e famintas. E essas pessoas precisam ter do seu lado apenas pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus vai poder dar a essas pessoas aquilo, né, irmão Manolo, que um médico não pode dar. Aquilo que a medicina não pode dar. Somente uma família, meu amado irmão, que está passando por problemas no casamento, somente um irmão, uma irmã, um casal cheio do Espírito Santo de Deus vai dar àquela família aquilo que os psicólogos não podem dar, aquilo que um conselheiro matrimonial não pode dar. Quando nós olhamos para do sábado, crianças famintas, somente poderemos saciar a fome espiritual daquelas crianças, irmão Agenor, irmã Sione, Vanusa, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor conduza as nossas vidas aos necessitados, aos carentes, e nos use pelo seu poder. Senhor, faça de mim pescador de homem.
Jesus Cristo vai dizer: Pedro e aos filhos de Zebedeu, siga-me e eu farei de vocês pescadores de homem. E Jesus Cristo nesta noite está chamando você. Está chamando você aonde você trabalha. Qual o seu contexto? Onde você mora? Onde você estuda? Qual a sua proximidade da família, com a família? É lá que Deus quer usar a sua vida. Louvado seja Deus. É lá que o Espírito Santo de Deus quer te capacitar para que você seja um pescador de homens, para a glória do Senhor. O que você tem que fazer apenas é obedecer. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Senhor, me encha do teu Espírito. Eu quero ser esse ganhador, pescador de homens para a glória do Senhor. Eu quero orar por vocês hoje à noite. Eu quero orar para que Deus faça de cada um de nós pescadores de homem para a glória do Senhor. Baixe a sua cabeça hoje à noite. Pastor, eu quero ser um pescador de homens. Eu quero ser este que conduz pessoas a Cristo Jesus. Eu quero ser esse a qual o Senhor tem chamado para desempenhar a obra e o trabalho dele. Mas hoje eu ouvi que para eu desempenhar isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa mais piedosa. Eu quero andar mais com Deus. Eu quero ler mais a minha Bíblia. Eu quero orar mais. E através disso, meu querido irmão, que o Espírito Santo de Deus vai dominando e tendo espaço no nosso coração. E é através disso que você terá o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Alguém hoje, pastor, eu quero ser um pescador de homens. Ore por mim, pastor. Amém, 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 amém. Há mais alguém hoje? Eu quero ser um pescador de homens. Amém, minha querida. Amém, amém. Eu quero ser um pescador de homem. Ore por mim. Eu tenho amigos que eu oro há muito tempo. Eu tenho orado pelos meus irmãos. Eu tenho orado pelo meu pai, pela minha mãe. E eu sei que Deus pode me usar lá para pescar esses corações. E a partir de hoje eu quero ser este homem cheio do Espírito Santo de Deus. Há mais alguém hoje? Levante a sua mão, querido, e deixe Deus te usar no lugar onde você está inserido. Amém, meu querido. Há mais alguém? Amém. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta. Talvez há alguém hoje aqui que não tenha certeza de salvação. E você não vai poder dar aquilo que você não tem, querido. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita naquele que está em Cristo Jesus. Para que você tenha o Espírito de Deus agindo e falando por meio de você, você precisa fazer uma decisão ao lado de Jesus. Primeiramente, Romanos 3:23 disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiramente, você tem que reconhecer que é um pecador, querido. Segundo, Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Talvez há alguém hoje que gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém assim, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deixar Jesus transformar a sua vida, deixar Jesus dar a você uma nova vida em Cristo Jesus. Há alguém assim? Se não há, convido todos a ficar em pé e vamos orar, queridos. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Ó Deus, nós queremos obedecer a tua palavra, nós queremos obedecer o ID do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, ganhar pessoas para o Senhor. Nós queremos ser testemunhas vivas do teu amor, daquilo que o Senhor tem feito em nosso coração. Ó Pai bondoso, nós estamos constantemente cercados de pessoas. Ó Deus, nos encha do teu Espírito Santo, Pai,
Que Ele possa ter cada dia mais de nós, mais do nosso pensamento, mais das nossas atitudes. Ó Deus, ter mais, ó Deus, das nossas vidas. Ó Deus, nos capacita a viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Abençoe esses queridos irmãos, faça deles pescadores de homens, que sejam testemunhas vivas do poder de Jesus para estas pessoas. Que eles possam inspirar outras pessoas, que pessoas possam olhar para elas e ver a pessoa de Jesus em suas vidas. E assim, meu Deus, testemunhar do Teu poder e da Tua graça. Ó Pai bondoso, nos ajuda como o apóstolo Paulo, morrer para o nosso eu, morrer para as nossas ambições e verdadeiramente deixar que Jesus Cristo reine em nós, trabalhe em nós, sustenta, nos renova, nos encha do Seu poder. Ó Pai bondoso, faça isso conosco. Nós queremos melhor Te servir, nós queremos melhor ser usado pelo Senhor. Ó Deus bondoso, assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu creio e sempre creio de que Deus tem uma grande obra para fazer através da nossa vida. Nós não estamos no lugar que estamos por estar. A situação que você está, você não está passando por ela por não ter um propósito grandioso nisso. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele quer usar a sua vida e a minha vida para ganhar pessoas para Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana gloriosa na presença do Senhor. Amém?